essa palavra, o Senhor colocou essa palavra aqui em Gênesis 4, aí no comecinho da Bíblia. Gênesis 4, Jesus. Nossa, Deus. Glória a Deus, aleluia. Quem achou de glória a Deus? Glória a Deus. Santo és o teu. Glória a Deus, aleluia. Gênesis 4, Santo és o Senhor. onde o contexto bíblico vai dizer: o nascimento de Caim e Abel. E conhecendo Adão e Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu, a glória de Deus, ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeste, não haverá aceitação para ti. E se não fizer bem, o pecado já às portas. E para ti será o seu desejo, e sobre ele o dominarás. E falou Caim com o seu irmão Abel. Sucedeu que, estando ele no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste a voz do sangue do teu irmão, clama a mim desta terra. E agora maldito és tu, desde a terra que abriu a sua boca, para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior minha maldade que a que possa ser perdoada? Eis que hoje me lanças de face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, disse: portanto, qualquer que matar Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de dia e da face do Senhor, e habitou na terra, de norte da banda do oriente do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade pelo nome do seu filho Enoque. Pode se aceitar em nome de Jesus. E desocupa a sua mão e bata a palma para Jesus, porque ele merece. E eu aqui sentado, irmãos, e o Senhor me trazendo essa palavra. Você vê que essa palavra aqui, a glória de Deus, vai falar sobre traição. Irmão, a traição já começa já dentro do princípio da Bíblia. Aleluia, glória de Deus Todo-Poderoso. Você vê que o primeiro homicídio cometido, a glória de Deus, já foi lá no começo, a qual foi lida agora de Gênesis, pelos filhos de Adão e Eva. Né, glória de Deus? Mas, aleluia, glória de Deus, nada fique oculto ou encoberto que não seja revelado. Você vê, glória de Deus?
que os olhos do Senhor estavam atentos sobre a vida de Caim e de Abel. E o que é que o Senhor está querendo dizer para você nessa noite de hoje? Deus está com os olhos deles como tocha de fogo sobre a sua vida. Por onde você passa, por onde você anda. Oh, glória! Aleluia de Deus. E pela revelação dessa palavra aqui, ó. Uma pessoa que está recebendo um livramento de morte. Aleluia de Deus. Glória a Deus. Por quê? Abel foi invejado pelo seu próprio irmão. Verdade. Trazendo para o dia de hoje, a inveja vem sobre um irmão, vem sobre um amigo. Nega de Deus, eu falo os amigos da onça, né? Que a gente não tem amigo na terra. O nosso amigo é Jesus Cristo. Nega de Deus. Ah, pastor, mas não tem amigo sincero? É vontade de dedo, viu? Porque Jesus ele só teve 2 amigos. Abraão e Lázaro. Aleluia de Deus. Agora preste bem atenção. Deus, ele trouxe o castigo sobre a vida de Adão e Eva. Por quê? Se você pegar no começo de Gênesis, quando teve a formação da criação da terra, foi criado o homem, da costela do homem se formou uma mulher, porque Deus achou graça do homem ter uma companheira. Só que ela trazendo que o dia de hoje está tudo bagunçado, né? É mulher com mulher, com homem. Aleluia de Deus. Deus, ele fez o homem, da costela do homem formou a mulher. Lá em Levítico vai falar sobre o sentimento perverso. Pastor, o que é sentimento perverso? É quando a pessoa tem um sentimento ao contrário daquilo que Deus criou e fez. Verdade. Aí já é libertação. Já é libertação. Aleluia de Deus. Eu tenho um pastor conhecido. A filha dela foi uma coisa mais linda da igreja. Escuta isso. É linda ela. Aí o que aconteceu? Conforme o dia eu fui fazer uma campanha no lar de uma irmã, que ela já não está mais na terra do 20 hoje. E me chamava muita atenção a voz dela, aquela voz meio masculina. Ela se vestia aqui de menina, mas é a voz masculina. E eu falei, tem algo espiritual na vida dessa menina. Aí, nesse mesmo dia, o evangelista Caio olhou para ela e falou assim, olha, Deus me mostra a pessoa te chamando de sapatão pela sua voz. Mas o Senhor está quebrando um lado da pombageira na sua vida. E nesse mesmo dia, o Senhor fazendo ocultar de uma clínica particular ali no São Miguel Paulista, eu vi uma cena de 2 supostas amigas, regando de Deus. E quando eu olhava, eu achei estranho aquelas carícias, né? Uma na outra. Muita carícia. E o Senhor falava assim, olha, o diabo começa a entrar assim, ó. É nas carícias, é nos abraços. A regando de Deus. É assim que o diabo vai entrando. E ali alisava o cabelo uma da outra. E beijava uma da outra, e chorava uma outra. Até o legal de Deus, aquela vida começou a se cortar do nada. Começou a cortar os punhos. Se cortava toda de gilete. Fazia um monte de desenho de caveira dentro do quarto dela. Por que ela estava assim? Porque a legal de Deus, ela já estava, a legal de Deus, aprisionada por algo que ela sabia que ela precisava confessar para sua família dentro do seu coração. Até que ela confessou e assumiu o lesbianismo. Agora preste bem atenção. Aí por causa da queda do homem e da mulher, o Senhor deixou o castigo. E a mulher terá dor de parto. O homem viverá do suor do seu rosto. E a cobra rastejará em terra, comendo pó da terra. Aleluia. Só que aí, aleluia, grande Deus, o Senhor disse para ele, agora que os olhos de vocês foram abertos, verás o bem e o mal. E aí chegou o bem e o mal, esse mesmo episódio aqui que foi lido. O bem e o mal eles teve que ver na vida dos seus filhos. Porque Caim e Abel eram gêmeos. Escuta aí. Caim, a legal de Deus, fazia parte do bem.
Abel corrigido fazia parte do bem, Caim fazia parte do mal. Aleluia de Deus. Agora preste bem atenção. Por uma única coisinha. Porque ele ofertou a melhor das suas ovelhas para o Senhor. Mas seu irmão deu o pior da sua terra para o Senhor. Trazendo a alegria de Deus para o dia de hoje, eu estou falando das nossas primícias. A alegria de Deus, tem pessoas que pegam o dinheiro. A primeira coisa que faz a alegria de Deus é suprir a si primeiro para depois dar o resto para Deus. E Deus não depende de resto de ninguém. Se Ele dá o melhor para nós, a gente tem que oferecer o que para Ele? O melhor. A primeira primícia. Eu já vi pessoas, irmão, perder tantas coisas. Por a alegria de Deus deixar de dar o melhor para o Senhor, vir perder casa. Eu estou para casar essa irmã aqui. Aí ela pegava o dinheiro dela, em vez dela ofertar a casa do Senhor, dizimar a casa do Senhor, dar primeiro do Senhor, ela ia para o mercado comprar o que ela queria comer de bom. Ela ia para a loja comprar as roupas caras para ela e para os filhos. E chegava na igreja, na oração, ela só dava oferta. Para Deus é resto, Deus não depende de resto de ninguém. Verdade. Até a alegria de Deus que o marido de um dia, Deus me deu uma visão. A casa dela era um barraco de madeira. E o Senhor me deu uma visão, a casa dela toda construída, a coisa mais linda. E aí o Senhor fez eu ver a cor das paredes, a alegria de Deus, a qual estava a tintura, aqueles bloquinhos de vidro, tudo lindo estava a casa dela. E era o saudoso pai dela que já partiu, que fazia a casa dela, que ele era pedreiro. Bati na casa dela de manhã cedo para contar a visão. E quando eu comecei a contar a visão para ela, começou a chorar. Eu falei, irmã, seja fiel com o Senhor, que Deus vai te honrar. Glória a Deus, aleluia. Aí o que foi que ela fez? Deus foi lá, fez um rebuliço, preparou os materiais daquela casa, tudo do bom e do melhor. Do jeito que ela pediu a Deus, que Deus mostrou em sonho, foi feita aquela casa. Aí começou a vir as profetadas. Eu falo profetadas, né? Porque enquanto estava no barraco de madeira, não vi uma profecia. Pode observar. Se a pessoa está com a cara desordenada, está morando em uma casa, ela é legal de Deus. Aleluia. Ela não está totalmente ampliada, como diz a Bíblia. Não vê um profeta falar nada, mas quando começa a arrumar, começa a vir as profetadas. É verdade. Deus está mandando você vender a sua casa. Deus está mandando você ir lá, não sei para onde. E toda vez que os falsos profetas iam lá, Deus me enviava lá. Irmã, não vende a sua casa. Foi aquela vez? Foi pela boca dos segundos profetas, vendeu a casa. Vendeu a casa por 15 mil. Para ir lá para a vitória do Espírito Santo. Ainda aqui em São Paulo, ela gastou 3 mil, foi para lá com 12 mil. Chegou lá, nem o terreno conseguiu comprar. Alugou uma casa, foi lá na Marabras, comprou um monte de móvel caro. O marido começou a fazer bico, alegando de Deus, no mercado para pagar o aluguel da casa, que era R$600. Os irmãos de Deus e Amor conseguiram um terreno para ela. Sabe o que aconteceu? Os traficantes tomou. Quem fez isso? Deus. A gente não pode passar à frente de Deus. E aí o Senhor mostrou para mim todos voltando de volta para São Paulo. Por último, a varoa que vendeu a sua casa e ainda é rebelde. Eu digo, feito. Aí voltou. A casa dela era lá no fundo. Ela ficou na parte da frente, que a casa que era da avó foi dividida, né? Foi dividida e para ela só ficou só a parte do terreno. Aí o filho estava trabalhando com o tio, ia descontando todo mês R$1.000 do pagamento dele pelo aquele terreno. Que ainda não tem nada construído. E ela morando de favor ainda na casa dos outros. Eu quero dizer aqui para a igreja do Senhor essa noite de hoje. Eu estava ali olhando em direção da porta. O Senhor fazia eu ver uma mala preta deste tamanho. E tem uma pessoa que você está pensando em sair. Não saia não. Porque se você sair, você vai quebrar a cara.
Aleluia, grande Deus Todo-Poderoso. E ali olhando, eu falei, Jesus, alguém que está pensando em sair para algum lugar. Aí o pastor em seguida trouxe a passagem do filho pródigo. Pegou tudo e foi. Mas voltou o quê? Quebrado. Aleluia, grande Deus. Aleluia. Outro caso lá na Cumbica, a irmã veio da casa dela, foi pra Bahia. Chegou lá na Bahia, o vento soprou também. Não conseguiu comprar uma casa, ficou de aluguel. Precisou pessoas lá pagar a passagem dela para voltar para cá, para Guarulhos. Mas Deus ainda foi misericordioso. Aleluia. O espírito da inveja está onde você menos imagina. Aleluia, grande Deus. Você sabia que a parte da serpente, trazendo para o dia de hoje, representa as amantes? A serpente representa as amantes no dia de hoje. Você vê que ela fez o quê, ó? Enganou a Eva, dando uma de bondosa. Cuidado. Cuidado com as bondosas que chegam com seus ouvidos com palavras de bondade. Mas muitas das vezes a inveja está oculta sobre a sua vida. Por quê? A glória de Deus, a serpente já era um demônio invejoso ali. Porque a glória de Deus, ela não podia ficar mais ali no jardim do Éden. Só tinha que ficar naquela árvore. Eterno. A glória de Deus. Mas aí, porque ela fez, a glória de Deus, Aleluia. Eva peca, ainda fez Adão pecar. O castigo dela foi o quê? Ela se arrastejar no chão, olha pro meu pó da terra. Glórias a Deus. E o que mais tem, irmãos? É pessoas, glória de Deus, se envolvendo com homem casado. Tem. Tá meu pastor aqui, ó. O marido também. A gente foi lá aqui no Vermelhão. A menina é bonita. Agora tá só por Deus para ter misericórdia. Aquela beleza sumiu. Sumiu. Sabe o que é sumir? E eu disse pra ela, olha. Falei pra mãe, pra diaconisa. E no vigia também. Eu tô vendo o espírito da pombagira rodeando a tua filha. Se você não vigiar com tua filha, essa menina vai cair, a queda vai ser feia. Passamos vezes sem ir lá. Quando chegou lá, tô vendo a menina chegar dentro do quarto. E aí eu perguntei pra ela porque ela tá dentro do quarto. Tá doente? Ai, pastora, você nem sabe. Cumpriu a profecia. Conheceu um trem de um homem no Facebook. A glória de Deus, o Facebook é a queda das jovens, do jovem. A glória de Deus. Aí o cara dando uma de garanhão solteiro. E na verdade ele era casado. Aí pegou ela, levou pro motel, fez o que fez e logo após largou. Aí foi lá, postou a foto com a mulher dele, colocando na minha esposa, fez acontecer, acabou com uma vida. Deus. Porque praticamente ela entrou numa depressão. Aleluia, grande Deus. Então, aleluia, grande Deus. Guarde bem essa palavra na tábua do seu coração, porque ela não está vindo em vão para alguém aqui nessa noite. Ô, glória! Aleluia, Deus. Glória. Hoje foi quebrado muito laço aqui dentro dessa igreja hoje. Porque eu senti um peso tão grande que eu estava sentindo, eu descendo. Falei, Jesus, o que é isso? Está repreendido. Comecei a repreender. E o Senhor dizia, o diabo está querendo arrastar o trabalho. Falei pro meu marido, olha, para a oração de joelho, você coloca de pé aí, vamos orar. O nome do Senhor tem que ser glorificado, irmãos. Glória a Deus. O Aleluia. Senhor está livrando aqui, ó, do laço da queda de uma traição. O Senhor está livrando de laço de morte por inveja. Sabe qual é o mal do ser humano? É como já foi dito aqui. É quando vem os convites que Deus muitas das vezes usa alguém para alertar. Não vá. Aí fala, eu vou. Fique dentro de casa. Eu vou. Isso aconteceu com minha filha. É uma lembrança que eu vou ter que carregar comigo. Sabe por quê? Porque é mal do filho e filha que não obedece. Ô, pai, glória! eu sou a experiência disso. Quando eu falar com minha filha, fica dentro de casa. Aí ela pegava, saía correndo na minha frente.
E eu corria atrás dela, viu? Corria. Aleluia, grande Deus. Aí, fala que nem minha avó Terezinha lá na Bahia, que hoje está com 96 anos, fala. Ela falava assim, é a Ziquilina da inimiga. Ficava do outro lado, tudo esperando nas esquinas. Aí saía com a vestimenta de crente. Aí elas estavam lá esperando ela com um shortinho, uma blusinha curtinha. Era guerra travada, mas aquilo que eu guerreei tanto para não acontecer com ela, infelizmente se cumpriu. Ela perdeu a virgindade dela no estupro com 13 anos de idade. E quando a tentativa de estupro, Deus não dá livramento. Deus ele livra. Deus ele livra. Foi falado aqui, ó, o alerta do copo da bebida. Ele foi falar lá no Ponte Alta, Deus mandou avisar. Para um varão que estavam querendo colocar os falsos amigos. Aquele Boa Noite Cinderela, eu nem sabia que existia esse negócio. O senhor me deu o nome, eu falei, o nome chamado Boa Noite Cinderela. A namoradeira regalou o olho e falou assim, que foi que eu falei? Que foi que eu falei? E aí o que aconteceu? Ele falou, irmã, eu tinha um convite hoje para ir. Se arrepiou, foi? Eu vou orar por você. Ó, eu tinha um convite para ir hoje lá para São Paulo. Para aquele SEAG que tem ali no São Paulo. Que ali atrás tem um cortiço ali, né? Vem cá. Ia para ali. Vem cá. E já estavam de olho no carro dele. Os mesmos que diziam ser amigo. Mas Deus chegou primeiro e revelou. Pode deixar ele, Jesus. Deus chegou primeiro e revelou. Cuidado. É, Jesus. O diabo vem, alegando de Deus, disfarçado de bonzinho, de boazinha. Tá com uma semana que isso aconteceu aqui dentro da igreja, ó. Eu vou falar. Aleluia, Jesus. Se você não tá na igreja para ter visão de Deus, você acaba entrando no laço do diabo. Aí a mulher chegou aqui, ó. Primeiro sinal. Me trouxe uma caneca velha bem antiga. Chegar, tava ralado fundo. E uma escova de cabelo. Eu disse assim, ela falou assim pra mim, ó, é um presente que eu trouxe pra você. Aí quando eu olhei, aquele papel de presente todo velho. Todo velho. Eu falei assim, olha aqui. Papel de presente todo velho. Aí, meu marido, eu não tô sentindo de usar isso aqui, não. Eu vou orar a Deus. Se Deus mandar jogar fora, eu vou jogar fora. Aí, passou uma semana depois, ela chegou aqui. A gente sentada aqui, o irmão colocou no ventilador. Ela chegou bem na minha frente, pegou assim pro marido, toma pra você. Um relógio velho. Um relógio velho, todo arranhado. Com uma miquinha assim vermelha por dentro. Aí, meu marido falou assim, não, irmão, não quero não. Que Deus lhe abençoe. Aí ela olhou pra mim e disse assim, fica pra você. Aí eu falei assim pra ela, você não acabou de dizer que era pro meu marido? Não, eu trouxe pra você. Aí meu Isaías, esse pequenininho aqui que é autista, falou assim, mas você disse que trouxe pro Cláudio. Eu vi você dizendo que trouxe pro Cláudio. Aí ela disse, eu trouxe pra ele, mas como ele não quer, fica pra você. Aí o Senhor disse pra mim, segure e não deixe nenhum dos meus servos, homem, pegar nisso aí. Nem meu filho eu deixei pegar. Peguei, cheguei naquele corredor, pipoquei aquele relógio todinho. Aí quando eu voltei, tinha uma botinha de bebê recém-nascida, vermelha, bem ali na cadeira. Aí passou 2 dias depois, me aparece no Facebook um vídeo de uma jovem esquelética. Sabe o que é esquelético? Sabe aquele esqueleto humano? Deus! Foi assim que ela tava. Sabe o que foi? Aí mostrou lá o vídeo dela na balada, mas a suposta amiga dançando, bebendo, farriando. E a mesma chegou nela e deu para ela uma pulseira de presente. Que diz que aquela pulseira estava simbolizando o símbolo da amizade delas duas. Ela enfiou aquela pulseira no braço. A mulher sumiu. Ela começou a ficar doente. Até parar dentro do hospital na UTI. Tá lá. O osso humano. Mas Deus ainda foi misericordioso, que chamaram o pastor para orar nela, e quando chegou lá, o pastor falou, ó, foi feita uma obra de macumba para ela com uma pulseira.
Aí a mãe que lembrou da pulseira que foi dada, ó. É Deus. Aonde está o mal no coração do ser humano? Aleluia. A Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. Verdade. Maldita a mulher que confia na mulher. Você pode ter amizade? Pode. Mas você tem que vigiar com as tuas amizades. Quem é ela? Quem é ele? Lá em Salvador tem esse ditado que dizia sempre assim, os antigos, para os novos. Eu cresci ouvindo essa palavra. Me diga com quem tu andas, que eu sei quem tu és. Você sabe com quem você está andando? Você sabe o coração da pessoa que está do lado ali, dizendo que é seu amigo, que é parceiro, como fala meu filho aí, né? Grande Deus, o coração onde é que está? Eu sou uma pessoa que eu vim, ela é grande Deus do mundo do tráfico. Eu caminhei, ela é grande Deus, com um traficante perigoso. Fui também mulher traficante. Mas era assim, ó. Era eles lá no canto deles, eu no meu. Já no mundo já tinha esse discernimento. Já no mundo eu já tinha esse discernimento. Eu não gostava de andar com patotinha. Eu não gostava de andar com ninguém. Para não dizer que eu não gostava de andar com alguém, era só com uma pessoa mais velha do que eu. Pessoa mais velha do que eu, de cabelinho branco ainda, porque eu sabia que tinha experiência. Agora preste bem atenção. Aí Caim invejou a oferta do seu irmão. Glória! A Bíblia diz bem claro. Você vê que ele fazia o quê? Lavava na lavoura. E foi da lavoura dele mesmo que o sangue dele, do seu irmão, clamou até Deus por justiça. Então guarde bem essa palavra no seu coração. Deus está livrando alguém da morte. Glória a Deus! Hoje Deus preparou vocês para estar aqui. Amém? Grande Deus, vigie. Vigie com o convite. Vigie com as armadilhas de Satanás. Aleluia, grande Deus. Aleluia, Jesus. Você vê cara, mas o coração só quem conhece vê é Deus. É verdade. Eu sempre digo isso para meus filhos. Se a minha filha tivesse me dado ouvido, ela não tinha passado por isso que ela passou. Hoje, tanto ela, tanto eu, tenho que levar ela mais ainda, né? Porque só ela e Deus sabe, como ela mesmo disse naquela caixinha que ela fez para o Senhor, pedindo a morte dela. O que ela passou naquela madrugada. Que ela ainda foi pegada à força, dentro de um carro. 13 anos de idade. E vai ser uma coisa que ela vai levar pro resto da vida dela. Amém? Grande Deus Todo-Poderoso. Então guarde essa parte do seu coração. Deus ele ainda foi misericordioso com Caim. Porque o Senhor disse para Caim que aquele que tocasse na alma dele passaria 7 vezes pelo castigo. O perdão para Caim chegou, mas primeiro ele teve que passar pelo castigo. E o castigo dele foi muito grande. Foi muito grande. Então guarde bem essa palavra na tábua do seu coração, porque ela não vai voltar vazia. E o que me chama a atenção nesse contexto bíblico é que ele ainda foi desaforado com Deus, né? Mas sou eu o guardador do meu irmão? E tem pessoas que é assim, ó. A maldade é tão grande que ele entrega até o seu próprio sangue para alguém matar. E isso é tão bíblico que no dia de hoje acontece. Aí, ó. A campanha que eu fui chamado para pregar no Vila Rica tá com 4 anos. Tá lá no nosso canal do YouTube lá, ó. Esse relato aí. Fui chamado de cima da hora para ir lá pregar. A palavra falava de homicídio. Falava de traição, de adultério. E aí o Senhor mandou insistir no apelo com 2 pessoas. Uma dessas pessoas que voltou para Jesus está preso hoje. Mas não morreu. Mas o outro que resistiu à voz de Deus morreu. 6 dias depois, meu esposo foi chamado para pregar. Aí Deus fez ele insistir também no apelo com a mesma pessoa. Foi a oportunidade que ele teve de entregar a alma dele para Jesus Cristo naquele dia. Ele disse um não para Jesus de novo.
Não levou questão de 10 minutos, a moça se apresentou dentro da casa. Em questão de segundo, ele só viu o disparo de tiro. Quem matou? Seu próprio sangue. O primo dele que matou ele por causa de uma mulher. Alega de Deus, agora pergunta se a mulher morreu. Não pegou uma bala sequer nela. Os dois estavam abraçados no chão. Eu só vi o povo correndo alvoroço para dentro de casa, e aí só vê os pipocos de tiro, vai. Foi. Assim que acabou a pregação e que estávamos ali orando pelo povo. Aí o Senhor fez ouvir, o Espírito da Morte saiu das próprias da terra, do lado da tia dele. E ela passou mal na hora. Levou questão de 10 minutos. Aí só viu os pipocos. Aí então todo mundo correndo. Aí o tio foi lá para ver. Quando chegou lá, estava lá caindo no chão com a mulher. A mulher levantou, saiu andando normal. Quando levaram ele para o hospital, já chegou morto. O próprio sangue matou. Primo de sangue um do outro. Matou um. Mas o outro recebeu o livramento. Né, grande Deus? O outro recebeu o livramento e agora está preso. Porque Deus ainda fez o filho chorar para fazer a namorada chamar ele para entrar para dentro de casa. Porque ele estava lado a lado. E o outro chegou e meteu bala no outro. Então, a gente tem que vigiar muito. Temos que buscar muito pela nossa casa, nossa família. Vocês, jovens, obedeçam. Obedeça a mãe de vocês. Obedeça. Alegando de Deus. Quando alguém mais velho te der um bom conselho, acata aquele conselho. Acate ele, leve ele para a tábua do teu coração. Hoje eu glorifico o nome do Senhor. Por quê? Quantos livramentos de morte Deus não me deu lá fora? Eu passei por 3 vezes enquanto eu estava no mundo tentativa de estupro. Mas Deus me livrou. Por misericórdia, que Deus é Deus misericordioso. De ser baleada no meio da rua. Mas Jesus é fiel. Aleluia. Então, ouve conselhos. Conselho é bom. E observe bem aonde vocês pisem a planta do pé de vocês. Vigie com amizade, porque muitas das vezes você está confiando na cobra que está do teu lado querendo te matar. Então tome muito cuidado. Glória a Deus, E aleluia. essa pessoa que está aqui no nosso meio presente, que você está pensando em sair de dentro da sua casa, não sai não. Se você sair de dentro da tua casa, eu vou falar Jesus. Você vai voltar quebrada e ainda com fruto dentro do seu ventre. Porque o Senhor fazia eu ver um bebê flutuando, enrolado numa mantinha branca, para lá e para cá no meio da igreja, no decorrer do culto. Ainda vai vir quebrada ainda, com um filho no ventre sem pai. E aí? Como aconteceu com uma jovem aqui, ó, aqui dos condomínios aqui do lado, ela vinha aqui todo dia pedir para me orar por um trem de um ombro. Eu pegava a foto, orava, e sempre Deus dizia que tinha algo oculto na vida daquele homem. Quando foi na última que ela veio, foi a primeira vez que eu orei irada. Apresentei a foto e falei, Senhor, ela ainda continua duvidando que tem algo oculto na vida desse homem. Mostra para ela mesma. No dia seguinte ela chegou aqui tremendo com a foto no celular de uma mulher. Era a mulher dele. Ele com a mulher dele em casa e tem um envolvimento com a outra cara. Só que aí a teimosia dela foi grande demais, porque o Senhor falou para ela que se ela não largasse, ela ia ser quebrantada com um filho e ainda abandonada. Foi dito e feito. Ele engravidou ela, largou ela, continuou com a esposa. Você tá entendendo? Olha aqui, olha aqui, ó. Mas, aonde ela passa, ela fala. Deus usou a pastora dela para falar, eu que não tenho ouvido. Glória a Deus, aleluia. Então escute conselho, que o conselho é bom. Minha mãe sempre dizia, conselho é tão bom que é de graça, não é vendido. Amém? Amém. Vigie com quem entra dentro da sua casa, vigie, irmão. Você vigie, viu? Vigie, irmãos. Eu tenho muita experiência disso. Vigie, porque muitas das vezes, ó, a bombageira está entrando dentro da sua casa e você não sabe. Muitas das vezes está ali, ó, conversando cara a cara com você, de olho naquilo que é teu,
E você tá ali tão inocente porque não tá vendo, não tá enxergando. Muitas das vezes Deus dá até sinal, mas aí a gente que quer passar do sinal de Deus muitas das vezes. Mas fica atenta, viu? Porque você também está sendo revelado. Aí o legão de Deus. Tem pessoas legão de Deus que inveja o legão de Deus em tudo você. Mas pastor, mas eu não tenho nada. A inveja, quando ela vem, ela não quer saber se você tem ou não tem. Ela inveja você da mesma maneira. Porque o brilho de Deus é que faz a diferença. Glória a Deus, aleluia. Quem entendeu, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então agora essa palavra está no seu coração. Para o nome do Senhor ser glorificado, em nome de Jesus Cristo, vigia. Muitos laços estão sendo quebrados. Deus, ele quebra. Só que tem uma coisa. É você que tem que vigiar. Porque se você não vigiar, aí o laço chega. E chega feio. Como chega feio? Aí traz doenças. Que nem eu vi um jovem lá no Hospital Boclima, 25 anos. Olha lá. Foi laçado pelo laço da pombagira com uma mulher que estava com a DST. Estava com a AIDS. E eu vi o médico ali da UTI dizendo que ele estava com problema cardíaco. Eu digo, olha que médico mentiroso. E eu doido para chegar para aquele pai para dizer que o filho dele tinha era um HIV. Mas para acalmar o pai que estava desesperado, o médico disse que ele estava com problema cardíaco. Aí eu perguntei para o enfermeiro, o que foi isso aí? Desse jovem, ele pensa, irmão, o que foi? Eu falei, o que foi? Doença. Está com HIV. Aí eu perguntei para ele, pega de seringa, né? Que esse medicamento usa seringa louca. Ele não. Foi de relacionamento mesmo com mulher. 25 anos ele tem, você acredita? 25 anos. Você vê a nossa irmã Adriana, eu tô querendo bater, tô mudando a falar. A nossa irmã Adriana, ela é lá do Parque São Luís. De tanto ouvir o pastor contando o testemunho dessa irmã dentro da igreja, Deus preparou um dia de eu conhecer ela cara a cara. Você vê, a bichinha na igreja, buscando a Deus com os filhos, e o marido saindo por aí, traindo ela. Aí o que aconteceu? A mulher foi lá, marcou o encontro com ele. Numa praça, só não fala o testemunho de festa praça. E aí quando chegou lá, ela botou um monte de papelada de exame na mão dele. E ele ainda chamando ela de amor. Olha. Aí o cara é sujo. Perguntando para ela o porquê daquele encontro. O porquê. Aqueles papéis na mão dele. Aí ela pegou uma única folha e falou assim, só lê aqui. Aí tava lá. Soropositiva, filho do HIV. Ele achou que era uma brincadeira. Aí ela disse, olha, só te chamei aqui só para dizer para você que ela é portadora do vírus do HIV. Aí ele lembrou de quem? Da esposa em casa. Lembrou logo da esposa, a esposa fiel, direita. Aí como ele não teve coragem de confessar para ela, pessoalmente, ele foi numa rádio e fez a confissão. Aí o que aconteceu? Ela já estava com a doença no sangue e grávida ainda dele. Deus curou ela pela fidelidade dela na igreja, mas ele Deus não curou. Desceu a sepultura. Eu vi.